Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, aqui Eduardo Terra. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Estou aqui com muito orgulho trazendo para vocês alguns insights, alguns resultados daquilo que a gente chama do ranking das 300 maiores empresas do varejo brasileiro, em sua 10ª edição, uma edição super especial. A gente vem fazendo esse ranking há 10 anos consecutivos. E, naturalmente, com 10 anos, a gente tem alguns resultados bem especiais. E a ideia é trazer alguns insights mais gerais e alguns insights pharma, né, que é o nosso foco da conversa de hoje. Então, para vocês terem uma primeira ideia, a soma de faturamento dessas 300 grandes empresas totalizou 1,12 trilhão de reais, que, para vocês terem uma ideia, é metade do faturamento brasileiro. Então, as 300 maiores empresas do varejo brasileiro representam metade do que é o varejo nacional, somando aí a mais ou menos 76.500 lojas, né? A maior empresa do varejo brasileiro hoje é o Grupo Carrefour, né? Seguido de Assaí, Magazine Luiza, Casas Bahia, e aí temos a RD Saúde, a quinta maior empresa de varejo brasileiro, uma empresa do setor farmacêutico, Grupo Boticário, Grupo Mateus, GPA Alimentar, Natura e Americanas. Então, essas as 10 maiores, né? Uma primeira curiosidade aí, falando do nosso setor farma, é que as farmácias e drogarias, elas representam, dos 300, e a gente pode colocar isso como uma ideia do que é o varejo brasileiro, 13,2%, eu estou olhando alguns dados aqui, porque é muita informação, né? 13,2% do faturamento desse varejo. Para vocês terem uma ideia, supermercados representam 52,8%, que é o maior setor, seguido justamente por drogarias e perfumarias. Então, o setor que aqui a gente está falando é o segundo maior setor de varejo. Um outro dado bastante importante, a gente olha não só faturamento, mas número de lojas, número de funcionários, e por conta da digitalização, e a gente tem alguns dados bem interessantes, então 72% das empresas, né, dessas 300, já vendem online, e aqui tem um lado meio copo, meio cheio, meio vazio, a gente costuma dizer, né? Que no mundo de 2024 já tão digital, a gente poderia dizer que 72% vendem online ou 28% não vendem online, né? O que é uma grande questão. Mas o que eu ia trazer para vocês é sobre loja física, né? Então, falando um pouquinho de loja física, a gente vem acompanhando durante esses 10 anos o número de abertura de lojas. E aí, falando um pouquinho de farmácias e drogarias, eu tenho um dado bastante interessante, que é quantas lojas de 22 para 23, o ranking é com dados de 2023, o nosso setor aqui abriu. Então, há um aumento de base de lojas de 7,3% de 1.072 lojas. Então, estou falando das grandes redes, né? Isso não quer dizer de uma associação ou de outra, quer dizer redes de farmácias ou drogarias acima de 500 milhões de reais. Essas redes abriram no seu total 1.072 lojas de um ano para o outro. Eu estou falando de 20 empresas, tá? Um aumento de base de 7,3%. Isso também aconteceu com o supermercado, isso também aconteceu com ótica e joias, com moda. Então, há um aumento de base de lojas físicas. Isso é sempre uma dúvida que a gente responde para quem acha que a digitalização está diminuindo loja. Há um aumento de produtividade em geral de quase 10%, 9,8%, que é venda por funcionário, que a gente mede também, que é super bacana. O varejo brasileiro não é concentrado, isso é uma coisa importante. Para vocês terem uma ideia, as 10 maiores empresas do varejo brasileiro não representam 20% do total do varejo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, se a gente for pegar Estados Unidos, Alemanha, México, nesses países, as top 10 representam mais de 50%. Então, há uma não concentração. Mas, ao mesmo tempo, a base que mais cresce são dessas 300. Então, nesses 10 anos de ranking, sempre elas cresceram mais que o restante do varejo, o que explica um pouco a regionalização. Então, o que cresce no Brasil não é as 10 maiores, e sim aquela rede grande
grande quer dizer acima de 1 bi, de regiões do Brasil. E aí, para a gente fechar, alguns outros insights bem curiosos que o ranking trouxe esse ano, como, por exemplo, uso de inteligência artificial. Então, 78% das empresas do ranking utilizam a inteligência artificial, sendo que em drogaria e perfumaria, 91%. Então, um dado bem bacana, né? 46% já vendem pelo WhatsApp, então também é um dado bacana, né? E aí, falando um pouquinho de diversidade e inclusão, que a gente também olha, 55% da base de colaboradores das empresas do ranking são mulheres, o que mostra a presença feminina. Então, acho que isso é um panorama geral. O ranking está disponível para download na sua íntegra, sem nenhum custo, no site da SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que é o sbvc.com.br, para quem quiser ter acesso a todos os detalhes. Com isso, eu concluo essa minha fala sobre esse ranking 2024 das 300 maiores empresas do varejo brasileiro.